Você acompanha agora o seminário Lidando com Ansiedade, expositora Eulália Bueno. Esse conteúdo também tem momento de perguntas e respostas, ocorrido no dia 10 de fevereiro de 2019, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no Grupo Espírita Leon Denis. Desculpe o engano, eu vim fazer aqui uma palestra para ansiosos, num lugar onde só tem pessoas calmas. Mas eu conto que vocês sejam multiplicadores, para levar para quem sofre de ansiedade, né? Uma alegria imensa estar aqui, conhecer este aconchego do Gelde, agradecer ao William por essa oportunidade de trabalho, agradecer a presença desses amigos e irmãos, a Divina e o Rubens, a Web Rádio Fraternidade, e lembrar da nossa responsabilidade, porque tudo que vai sair via Web Rádio Fraternidade vai chegar, sabe-se lá aonde, está saindo do coração de cada um de nós. Então, que a gente se preocupe bastante de emitir amor, porque o mundo está com fome de amor. E a ansiedade nada mais é do que um sintoma biológico da fome em que se encontra a nossa alma. Eu queria tomar a liberdade de oferecer o nosso trabalho dessa noite ao Jubens, que partiu, que marcou muito o nosso coração. Então, que esse amigo querido esteja acolhido no mundo espiritual e apresentando os congressos de lá, né, irradiando aquela alegria, aquele sorriso, aquelas brincadeiras que tanto trouxeram alegria ao nosso coração. Para ele, né, gente? Para ele. Algum de vocês, alguma vez na vida, falou ou ouviu alguém falar, fulano tá pinel? Alguma vez vocês ficaram pinel? Que eu já fiquei. Essa palavra, na realidade, é o sobrenome de um grande psiquiatra francês, que inaugurou uma nova era na psiquiatria, Philippe Pinel. E eu considero que, graças a ele, nós estamos em liberdade condicional. Não estamos trancafiados em algum local, enjaulados em alguma clínica psiquiátrica, porque aqueles surtos que nós temos de vez em quando, muito raramente, que na maioria das vezes nem temos, nós vemos os outros ter, né? No trânsito, assim, quando as contas chegam. A época que antecedia Pinel dava um diagnóstico único, chamado loucura. E não tinha outro remédio a não ser simplesmente uma internação sem nenhuma condição de recuperação. Então, para vocês terem uma pequena ideia de quem é Philippe Pinel, ele se formou em medicina e, de repente, despertou-lhe um imenso interesse à mente humana, porque ele teve um amigo, irmão de infância, que, e a partir daquele surto, ele tomou rumo ignorado, e nunca mais ninguém soube nada dele. Como era uma pessoa muito centrada, que Felipe conhecia muito bem, ele ficou pensando, o que aconteceu? O que deflagrou essa situação? Então, ele se entregou
Será que é a posição onde eu estou? Se vier para cá, será que melhora? É porque, de repente, eu estou emitindo alguma onda aí que está interferindo. Aí está tendo interferência, Rubens, divina aí. Senão eu faço uma modelação de sintonia aqui. Ele foi um grande ativista da Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, e que gerou graves conflitos. Não foi apenas o ano de 1789, quando houve a queda da Bastilha, mas foram muitos anos antes, e alguns depois, que levaram inúmeras criaturas, algumas fruto das circunstâncias dolorosas pelas quais passava a França, e outras porque desagradava a sua atitude perante a monarquia francesa, eles foram trancafiados num asilo, chamava-se asilo, mas não passava de um manicômio, chamado La Salpêtrière para homens e La Bicêtre para mulheres. Esses asilos ficavam dentro do até então, até hoje conhecido Hospital La Salpêtrière de Paris, que é onde desencarnou Lady Di. E em 1793, dada a sua dedicação ao estudo das doenças mentais, então Felipe Pinel aceitou o convite para dirigir primeiramente o La Bicêtre. E qual não foi o espanto dele? Porque ele já tinha tido acesso àquele local, mas não conhecia alguns labirintos que ali existiam em andares subterrâneos, onde em verdadeiras jaulas, sem nenhum tipo de ventilação ou iluminação externa, jaulas porque não permitiam nem que a pessoa ficasse de pé, nem que ficasse deitada, esticada. A pessoa tinha que ficar encolhida. Ali estavam centenas de homens esquálidos, transtornados, trancafiados, mal alimentados, sem nenhum atendimento médico ou medicamentoso. Os esquecidos da sociedade. Felipe Pinel sabia que a maioria deles se encontrava nessa circunstância pela pressão psíquica das condições em que se encontrava a França. E, embora tentasse um diálogo com a Sociedade Médica Parisiense, que foi prontamente refutado, ele assumiu a responsabilidade e, para a par com Jean-Martin Pousseau, ele simplesmente abriu as celas do La Bicêtre, libertando todos os que ali se encontravam. A entrada desse asilo era um grande hall, iluminado por uma clarabóia, e ali, no final da manhã seguinte, da madrugada em que ele libertara todos, muitos chegaram de rastros, porque não tinham condições físicas para ficarem de pé. E um deles impressionou muito o doutor, porque esse homem arrastou-se aos seus pés, olhou para a clarabóia que emitia o sol e iluminava o hall, tentou erguer o braço, tentou erguer-se, não conseguindo, como se quisesse tomar nas próprias mãos o raio de sol que adentrava a vidraça. E com os olhos encharcados de pranto, ele beijou os pés de Felipe Pinel e disse: ó doutor, muito obrigado. Eu já quase havia me esquecido como é lindo e morno um raio de sol.
Vocês creem que esse homem era louco, incapacitado e irrecuperável? Não. Felipe Pinel foi o primeiro psiquiatra a catalogar psicoses, neuroses e a estabelecer que o principal tratamento que poderia ser oferecido a qualquer doente mental era a terapia ocupacional e o reingresso dele no seio familiar e na sociedade. Aquilo causou um furor, não apenas em Paris, mas na França de uma forma geral. Ele dizia que tais homens encontravam-se nessa situação devido ao forte distúrbio emocional provocado pelo estresse. Já tinha estresse no século XVIII. E eu me pergunto, o que seria de nós se esse homem não tivesse existido? Porque quem é que não surtou alguma vez na vida? Quem? Ele alavancou uma era que, em nosso ponto de vista, preparava, sedimentava a recepção do Consolador prometido. Porque mexeu com a intelectualidade da medicina da época, que mais tarde veio a apoiar Pinel, que teve discípulos importantes e que, em Jean-Martin Charcot, na década de 1880 a 1890, debruçado sobre os estudos de Felipe Pinel, ele queria encontrar em cérebros, centenas deles dissecados, onde se encontrava a malformação que dava origem às condições totalmente desestruturadas da mente humana. Porque até então era a mente, não o cérebro. E ele descobriu que não havia um arquivo onde as letras ficassem guardadas, uma biblioteca, um lugar onde se elaboravam as palavras, e que, na maior parte das vezes, as criaturas que se encontravam sob o diagnóstico de transtornos mentais, que até então eram doenças mentais, não havia uma justificativa. Os cérebros eram perfeitos. Levando Charcot a deduzir que o que causava aquela deficiência da personalidade, na maioria das vezes, não estava no cérebro, mas estava em algum lugar extracerebral. Onde será que estava? No espírito. Então, quando vem Kardec e diz que o pensamento não é um produto do cérebro, mas é irradiado pelo espírito, essa era inaugurada por Felipe Pinel, ela teve uma abertura, um prognóstico muito grande. Foi quando o mundo começou a compreender o que Jesus quis dizer quando: vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Chamou a atenção para um fator que estava fora e muito acima dessa limitação biológica que se espelha numa configuração de aproximadamente 75 trilhões de células, que nada mais são do que representações biológicas do nosso campo perispiritual. Ou seja, cada célula tem na mitocôndria, que é
um corpúsculo mergulhado no citoplasma da célula, um mecanismo que imprime em cada célula do nosso corpo o que está gravado no nosso perispírito. Na maior demonstração, já que nós dizemos que não, mas somos materialistas, na maior comprovação de que não há brechas na lei de ação e reação, de causa e efeito. Não existem interferências no nosso campo celular que não sejam provenientes do nosso espírito, da condição em que nos encontramos. E aí nós temos que parar neste momento, analisar o nosso corpo físico e perguntarmos o que é que eu estou fazendo da minha existência. E não nos referimos aqui ao período que passamos encarnados, mas a nossa vivência espiritual e eterna, imortal. O que é que nós estamos fazendo, ou que espírito nós somos? Basta analisar os pensamentos que temos. Eles são o produto lógico das nossas conquistas. Agora, está no Evangelho também que não devemos nos afligir pelo dia de amanhã. Não é isso? Vocês lembram disso? Está lá? Está, né? Que bom que vocês lembram. Mas a aflição com o dia de amanhã é o que mais causa ansiedade. Mas peraí, Eulália, como assim? Não vou me preocupar com o dia de amanhã? Então não vou trabalhar. Então não vou mais me preocupar em angariar recursos para pagar as minhas contas. Não vou pensar no meu futuro. Adolescente, então, deve ter ficado feliz. Opa, não preciso nem pensar na faculdade, no vestibular, vou deixar as coisas acontecerem. Não é nesse sentido. Quando foi falada aflição, não disse prevenção, projeto, objetivo. A aflição é muito mais do que isso. É inquietude de tal forma que eu não consigo viver o dia de hoje. Eu não estou aqui. Eu estou sempre lá onde eu ainda não cheguei. Sofrendo de uma coisa chamada preocupação. Mas vamos falar devagar? Preocupação. Eu estou, às vezes, me ocupando de uma situação que eu nem sei se vou viver. E desperdiçando a chance de ter agora o melhor para garantir que, se eu estiver reencarnado amanhã ou não, eu estar oferecendo ao futuro o meu melhor hoje. Então, nós estamos aqui. Alô? Nós estamos aqui. Pelo menos eu estou vendo bastante gente. Como nós estamos cansados, eu fico em dúvida se está todo mundo encarnado. Porque tem muita gente. Eu fico em dúvida, né? Mas nós estamos aqui? Ou o nosso corpo está aqui? Onde está o seu pensamento? Onde está o coração? Será que nós aceitamos esse convite doce de Jesus de não nos afligirmos tanto pelo dia de amanhã? Depois de um planejamento reencarnatório
ímpar, que talvez fuja muito ao nosso entendimento, nós simplesmente passarmos pela vida sem viver? Que tipo de preocupação eu estou tendo com aquilo que eu penso? Porque quando eu penso, eu emito uma ordem que chega ao meu cérebro que não pensa. Vocês sabiam, né, que o cérebro não pensa. Sabia? Vocês sabiam que o cérebro não pensa? Ele executa. Ele é um decodificador das ordens emitidas pelo espírito. Então, pensem num computador que criou os computadores. É o nosso cérebro. Como Jean-Martin Charcot colocou nas suas pesquisas para a sociedade, aqui dentro ele não encontrou nada, ele não achou a fábrica de pensamento, onde é que eles se organizavam, como é que eles se exprimiam. Ele não encontrou nada. Tanto que ele disse que era algo extracerebral. Se ele não encontrou o pensamento no cérebro, é porque o cérebro não pensa. O cérebro é a maior glândula do nosso corpo físico, que chega a pesar até em torno de 1.350 gramas na idade adulta, que segrega mais de... Hoje já nem sei em quantos estão. Até pouco tempo eram quase 200 hormônios diferenciados, hoje realmente eu não sei. E cada hormônio desse gera uma cadeia na recepção da mensagem do espírito, expressando, acionando o órgão competente para materializar aquilo que o espírito traz. Vejam que coisa impressionante. Então, o cérebro é um executor de ordens. E eu vou provar isso para vocês. Pensem agora, pensem, no pior momento que vocês viveram nesta existência. Pensem. O pior momento, ele está acontecendo agora? Não. Mas o fato de vocês pensarem, e eu não vou dar muito tempo para isso, porque eu não quero ver ninguém mal aqui. Mas o fato de vocês pensarem, já não começa a acontecer uma cascata de sensações no corpo de vocês? Você foi ofendido, magoado por alguém que você ama muito, e aquilo feriu o seu coração. Feriu o seu sentimento. Passou 1, 2, 3, 4, 10 anos. E aí, de repente, você encontra alguém que pergunta como é que você está, e aí você fala, não, agora até que eu estou mais ou menos, mas você não acredita o que aconteceu comigo. Sabe que fulano? E aí começa a narrar. No meio da narrativa, você vai perceber que está com sudorese, que o coração disparou, que você está trêmulo, que há uma contorção no estômago, há uma crise generalizada de ansiedade. Por quê? Porque você ordenou para o seu corpo físico que você está vivendo uma situação ímpar, grave, e que essa situação exige que você tome uma atitude. O cérebro, como não diferencia realidade de recordação, ele prepara o organismo para resolver aquela coisa, aquela circunstância. Então, vamos supor que você está sendo atacado. Qual vai ser a sua reação? Defesa, fuga ou revide. Então, isso para o cérebro representa: eu tenho que ordenar as suprarrenais que produzam adrenalina para acelerar o coração, tá? Porque a nossa corrente sanguínea, o sangue, ele percorre cada ponto do nosso corpo numa velocidade de 70 km por hora.
Ele não vai a 110, 120. 70 para o nosso sangue é o ideal para manter a vida em equilíbrio. Mas quando eu me angustio, há uma descarga de adrenalina, meu coração acelera, bomba mais rápido, o sangue percorre mais rápido. E essa adrenalina diz que eu estou em risco. Então, o corpo preserva as funções vitais. Essa aceleração do coração emite mais oxigênio para o nosso cérebro, que já num estado normal consome 20% de todo o oxigênio. Então, ele manda mais oxigênio e há uma ordem que derrama um hormônio terrível chamado cortisol. O cortisol aumenta os níveis de açúcares no sangue e mantém a função cardíaca acelerada. Quando ela acelera a nossa pressão, e o açúcar derramado, ele vai se transformar em energia para enrijecer a nossa musculatura, caso nós precisemos nos defender ou atacar. Mas, gente, não está acontecendo. Eu só estou lembrando. Alguém aqui já sofreu, eu sei que é uma doença rara, mas alguém aqui já sofreu de enrijecimento aqui? Aquele que carrega uma tábua de passar roupa nas costas. Quer passar roupa? É só ficar de 4, você passa. Tábua lisinha. Ai, eu estou com uma dor aqui na batata da perna. Está ruim, está dura a minha perna. Eu parece que estou endurecida. Alguém já sofreu disso? Você sabe o que é isso? Excesso de açúcar. Mas se você usasse, se fosse um fato e você reagisse, usasse, tudo volta ao normal. Aí uma pergunta: vocês costumam lembrar de coisas ruins? Quantas vezes por dia? Quantas vezes por dia você joga a mesma adrenalina e cortisol na sua corrente sanguínea? Muitas. Só que quando não é usado, aumenta os níveis de pressão arterial, de açúcar no sangue, e justifica que até em crianças nós nunca vimos tanto diabetes e hipertensão. Ou não? Esse é um processo educativo ao qual Jesus nos convidou. Eu não vou falar há mais de 2000 anos, porque a gente, né? Eu vou falar há milênios, porque pesa mais. E, no entanto, nós continuamos transformando o nosso corpo biológico numa latinha de lixo, só que esse lixo vem de onde? Do meu espírito. Para vocês saberem como isso é tão importante, e como convite que Jesus nos fez: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que Jesus realmente quis dizer com isso? Eu vou contar para vocês a experiência que um cientista, vocês acham isso no Google, tá? Um cientista da penitenciária de St. Louis, em Phoenix, no Arizona. Ele quis fazer uma experiência onde provava que o nosso cérebro obedece ordens. E a sugestão da experiência dele era a seguinte: ele queria um voluntário. Até alguém hoje, se quiser, pode se oferecer. Esse voluntário ele ia levar para um hospital e amarrar num leito hospitalar, com o braço pendurado, amarrado, ia cortar o pulso dessa pessoa. Ia colocar uma vasilha de metal para que você ouvisse o seu sangue saindo do corpo, gotejando, escorrendo na vasilha. E aí você ia ter a oportunidade de estabelecer uma ordem para o seu corpo. Pare o sangramento.
E se você emitisse essa ordem, concretizasse essa ordem, você sobreviveria. Mas se não concretizasse, você ia morrer com total perda de sangue. Alguém aqui se candidataria? Por que vocês não confiam no pensamento de vocês? Ai, que bom, está cheio de gente consciente aqui. Ele conseguiu, gente, um voluntário, um homem que estava no corredor da morte. Ele ia morrer dali a 15 dias numa cadeira elétrica. E aí ele disse, olha, se acontecer de você morrer, não vai ter dor nenhuma, não vai ter nenhum sofrimento. Mas se você sobreviver, a sua pena vai ser comutada para prisão perpétua. Ele topou, não tinha nada para perder. E a experiência foi feita, porém, sabe aquele corte no pulso? Foi só uma sensação, foi fictício. Sabe o sangue pingando? Era um soro embaixo da cama, escorrendo numa vasilha. Primeiro, totalmente aberto. Então, ele ouvia o sangue, que não era sangue, caindo direto na vasilha. Ele, então, poderia confiar e emitir o pensamento firme de que eu sou capaz de estancar esse sangue. Por que ia acontecer? O cérebro ia receber essa ordem, e imediatamente ele ia orquestrar uma sequência de hormônios que, por fim, levaria a isso. O que vocês acham que ele pensou? O que nós iríamos pensar? Aí o médico, a cada breve tempo, ia lá e diminuía a válvula do soro. E, ao invés de escorrer, ele passou a gotejar acelerado, depois devagarinho, até que ele fechou a válvula toda. E, nesse momento, o prisioneiro morreu. Teve uma parada cardíaca, lívido, pálido, como quem tinha perdido todo o sangue do corpo e não tinha perdido uma única gota. Por que eu contei essa experiência tão... Para que nós avaliemos que é preciso urgentemente aceitar o convite de Jesus. Reeducar os nossos sentimentos, realizar essa reforma íntima, urgente, porque nós estamos carregados de aflições, nós estamos pessimistas, não cremos mais, a maioria de nós não tem mais esperanças na humanidade e nós fazemos parte dela. Então, eu não creio mais em mim. Não, eu não creio nos outros. Você não crê na humanidade. Não creio na humanidade. Você faz parte da humanidade. Não, isso não tem nada a ver. Tem. As últimas pesquisas da física quântica, porque quando eu entrei na escola, e faz pouco tempo, a menor partícula da matéria era... Tem alguém aqui que já estuda que não é o átomo? Já deve ter, né? Que não é mais o átomo. O átomo. Eles já descobriram partículas menores que o átomo. Vocês sabiam disso? Sabe. Tem quarks, tem um monte de partículas. Como é que eles descobriram isso? Eles construíram túneis, chamados aceleradores de partículas. Então, eles colocam o átomo ali, imprimem uma velocidade superior à velocidade da luz. São túneis mesmo, tá? Tem túneis de 220 quilômetros. Então, imagine, sob a ação da luz, o átomo percorrer mais de 220 quilômetros. Então, os átomos vão se chocando e se partindo em partículas menores. Entenderam? Só que vamos supor que, na hora que o átomo se choca e as partículas se desprendem, uma fica aqui e a outra vai ficar lá 100 quilômetros depois. Os físicos capturaram essas partículas e descobriram uma coisa que Kardec já disse lá em 1857.
quando eles provocam qualquer coisa nessa partícula, sem tocar na outra, a outra recebe a mesma ação. A mesma transformação. Nós somos seres quânticos. Nós somos feitos de energia quântica. O que é isso, Eulália? Nós somos energia muito superior à velocidade da luz, que, de repente, por necessidades evolutivas, estamos compactados, ou seja, o túnel foi encurtado, a velocidade diminuída e nós viramos um corpo físico. Mas aquelas partículas estão lá dentro. Então, quando eu desequilibro uma partícula aqui, eu afeto até o meu dedão do pé. Quando eu lanço uma energia no universo, aqui, eu afeto o universo. Porque todas as partículas idênticas àquela que eu afetei vão receber o eco da minha atitude. E eu, ser que se acha ínfimo, sou capaz de lançar um desequilíbrio ao universo. Onde é que eu estou mesmo mergulhado? Quando eu descreio da humanidade, eu descreio de mim. E quando eu descreio de mim, eu sou uma partícula contaminada, atirada ao mar da humanidade. Está ou não na hora de atendermos o convite de Jesus? De refletirmos sobre o espírito que somos. E hoje, lá no fórum, refletindo sobre a morte. E ouvindo os companheiros abordando, como, por exemplo, o livro O Porquê da Vida. E outros da série Leon Denis, que eu não conhecia, né, que o William nos apresentou. Nós vamos conhecendo a nós mesmos, como está colocado na pergunta 919 e 919A do Livro dos Espíritos, em que há um apelo dos espíritos citando um espírito, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Porque quando eu me conheço como espírito, gente, como espírito, quando eu sei que tudo que ocorre ao meu redor, no ambiente que eu estou inserido, exala de mim, está falando do espírito que eu sou, e está dizendo do que eu preciso. Mas eu contei uma história muito triste para vocês, né? Eu acredito que está todo mundo aí compungido, pensando no homem que morreu por nada. Mas quantos morrem por nada hoje? Todo mundo diz assim, mas chegou a hora, era a hora dele, ou era a hora dela. E quantos de nós aceleram esse relógio por excesso de estresse, ansiedade? Quantos transtornos de pânico nós estamos vendo? E quando o médico diz assim, não, isso, você está somatizando, as pessoas ficam ofendidas, e o médico materialista está falando a maior de todas as verdades. Você está colocando no corpo o que está no seu espírito. Sem, às vezes, ser espírita, ele está dizendo, cuide da sua alma. Porque é a sua alma que está doente. Eu posso até cuidar dos sintomas, mas eu não cuido da causa que provoca esses sintomas. Porque só nós podemos nos curar, estabilizando, aceitando aquilo que somos. Nós somos dependentes emocionais, convidados ao processo de recuperação. Quando nós vemos os amigos imersos na dependência química, nós podemos levá-los à internação contínuas vezes, mas enquanto eles não se aceitarem doentes, eles não vão conseguir a recuperação. E eu sei que nós os criticamos muito.
É falta de vontade. Imagina, está tendo todo o apoio. Mas e nós reconhecemos que somos doentes? Nós reconhecemos que estamos sendo acolhidos aqui, nessa terra bendita, nesse planeta abençoado que nos oferece todas as oportunidades para realmente nos reerguermos sob a orquestração de um espírito ímpar, chamado Jesus. Nós estamos reconfigurando o nosso espírito, porque foi isso que nós viemos fazer. Fazer de novo de forma diferente. E aí, eu vou dar outro exemplo que muitos de vocês já devem conhecer, porque viralizaram aí na internet. Inclusive, esse vídeo, eu fiquei sabendo que está passando em igreja evangélica em Brasília. Acabei conhecendo a pastora dessa igreja, que ficou estarrecida quando soube que eu era espírita. Porém, disse, a partir de hoje eu vou olhar os espíritas de uma forma diferente. Que é a história daquela mulher que enviuvou, que ficou com 7 filhos, aquela escadinha, que só pobre é exímio em conseguir realizar, com degraus certinhos, né? Doente, então ela não tinha onde colocar os filhos, nem podia trabalhar. E aí a miséria foi adentrando a sua vida. Ela foi vendendo tudo que tinha, tudo. Só não abrir mão de um rádio. Por quê? Porque aquele rádio, ela punha os programas, as músicas, e quando os filhos choravam de fome, ela os convidava para ouvir e dançar, até que eles se cansassem e adormeciam. O cansaço era maior que a fome, então eles adormeciam sem comer. Aí, um dia desses, quando ela já não tinha mais nada, eles já estavam há dias sem comer, aquela alma desesperada de mãe fechou os olhos e disse, Deus, intercede por mim. Intercede pelos meus filhos. E, de repente, Deus agiu. O locutor do programa de rádio lançou um desafio. Ei, você aí que está me ouvindo, se você tem certeza da existência de Deus, ligue para cá, conte para nós por que você tem essa certeza. E ela aproveitou a oportunidade, correu à vizinha e disse, deixe-me telefonar. E aí o locutor atendeu, ela disse, eu tenho certeza da existência de Deus, porque só Deus e a intercessão dele seria capaz de manter vivas as minhas crianças há dias sem comer. O locutor se sensibilizou. E ela completou, por favor, não desligue. Deixe-me, em nome de Deus, fazer um apelo a um coração bondoso, que se sinta tocado nesta hora e que me socorra com alimentos para os meus filhos e, se possível, com um emprego para mim. Porque eu não quero viver na mendicância, eu quero a dignidade do trabalho para sustentar o meu lar. E tinha, gente, não é que tinha? Um ateu. E ele achou a grande oportunidade de provar que Deus não existia. Aí ele ligou na rádio e disse, moço, eu vou mandar agora, porque ele era dono de uma grande rede de supermercados, eu vou mandar agora um caminhão lotado de tudo que o senhor pode imaginar para aquela senhora aí que ligou dizendo que tem certeza da existência de Deus. Então você foi tocado? Ele disse, não, eu sou ateu. E eu vou mandar o caminhão em nome do diabo. E realmente. Então, o senhor, por favor, faça a cobertura lá e imediatamente rádio quer audiência. Imediatamente despachou os repórteres para lá e esse homem disse aos 2 funcionários, que podem ser vocês 2 aqui no caso. Quando a mulher perguntar quem foi que mandou, vocês dizem, foi o diabo. E se ela não perguntar, vocês não me venham embora sem dizer isso para ela, porque senão estão despedidos os 2. E aí foi lá o caminhão, entregando, e a mulher
em pranto, ajoelhada, de mãos postas, só sabia dizer: obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Deus. E um olhava para a cara do outro e: muito obrigado, meu Deus. Eles coçaram a cabeça e falaram: ô dona, a senhora não vai perguntar não quem foi que realmente mandou isso para a senhora? Ela disse: vou não, meu filho, vou não. Porque quando meu bom Deus manda, até o diabo obedece. Vocês acharam engraçado? Vocês viram que está embutido aí? Que quando um obsessor quer, ele não consegue? É questão de sintonia? E essa questão de sintonia reflete imediatamente no meu campo biológico. Então, quando eu chego à casa espírita e digo assim: vocês têm que fazer alguma coisa, viu, William? Me põe aí na desobsessão qualquer coisa, porque, menino, eu estou tentando fazer o bem. E aí está tendo um assédio em cima de mim, eu estou tão obsidiado. Porque daí eu grito com as pessoas, eu perco a paciência. Vocês acham que é porque realmente essa pessoa está empenhada no bem? Porque, gente, quem está empenhado no bem, o obsessor não aguenta. Você sabe como é que se cura obsessão grave? Fazer a campanha do quilo. Trabalho assistencial no centro, limpeza no centro. O obsessor não gosta de trabalho. Você não precisa nem dizer para ele: sai deste corpo que não te pertence, que ele vai dizer: não, quero isso não para mim, quero coisa bem melhor. Não há nada como trabalho. E vou dizer mais uma coisa: o trabalho feito com amor produz dopamina. A oração feita com a alma produz dopamina. O momento do passe feito com entrega produz dopamina, que é um dos hormônios cerebrais responsáveis pela sensação de profundo bem-estar e que eleva a nossa resistência à dor. Porque a dopamina é uma morfina natural. Aliás, ela é 100 vezes mais potente que a morfina. Então, quando nós andamos cansados e oprimidos, eu preciso dizer o que Jesus quis falar para nós com isso. Ele disse: ergue a tua fronte, porque o cansaço natural, mas de algo que você faz com alegria, com entrega, não deprime nunca. Nunca, porque a existência da dopamina não leva à depressão. Nós estamos deprimidos não é porque queremos, é porque não estamos conseguindo nos reerguer das cinzas de nós mesmos. Maria de Magdala, quando procurou Jesus em meio à multidão, e Jesus a conclamou a erguer a fronte e servir, ela disse: Senhor, olha para mim. Eu sou uma mulher em ruínas. E aí ele disse: Maria, Maria. Se sobre as ruínas materiais o Pai permite que nasçam flores, o que não poderá nascer, Maria, sobre as almas arruinadas? É o convite sublime de Jesus. E a ciência, em estudos que se iniciaram fortemente na década de 90, principalmente centralizados em dois grandes cientistas, Michael Persinger,
neuropsiquiatra canadense, e Vilayanur Ramachandran, neuropsicólogo indiano, que eram responsáveis por uma pesquisa de submeter pacientes com supostos tumores cerebrais a exames constantes de neuroimagem para, divididos em grupos, uns que seguiam a religião e outros que não, uns que aceitavam o tratamento e outros que se revoltavam, depararam-se com uma condição insólita. Porque esses pacientes recebiam uma ingestão de glicose e depois passavam pelo PET scan, que mostra o funcionamento, não a fisiologia, mas o funcionamento cerebral. E quando nós temos um tumor cerebral, tumores são células famintas. E como nós estamos com fome de amor, que é um quitute de alta grandeza, então essas células desordenadas comem o que tiver pela frente. E aí ele se deparou com a condição de pessoas que tinham tumor, mas lá não havia a presença do metabolismo de que aquelas células estavam se alimentando da glicose. Mas num ponto do cérebro aparecia uma intensidade metabólica que eles nunca tinham visto. Fugia, inclusive, ao colorido que referendava esse movimento de alimentação. Só que eram alguns pacientes e todos tinham esse metabolismo aqui, no córtex frontal. E aí eles se perguntaram, por quê? O que eles têm em comum? E começaram a fazer essa pesquisa, esse acompanhamento, que durou 10 anos. E não foi feito com 1, 2, mas com milhares de pacientes. E aí eles descobriram que só tinha uma coisa em comum com essas pessoas. Elas confiavam a sua vida a Deus. Elas estavam engajadas, não em ir à religião, mas em participar dela, em multiplicar os conceitos da religiosidade na sua vida. E eles ficaram estarrecidos e disseram, e agora, nós vamos chamar isso de quê? E ao mesmo tempo, na Inglaterra, na Universidade de Oxford, sabe o que eu considero isso? A universalidade do ensino dos espíritos. Porque ela não acontece só dentro do espiritismo. Os espíritos não são só espíritas. Então, Dana Zohar, uma grande cientista de Oxford, ela fez a mesma observação e disse, querendo ou não, abstendo-se de religião, querendo ou não, o homem, em seu campo biológico, evoluiu consideravelmente, de tal maneira que já imprimiu no seu campo biológico um correspondente com a divindade. E a esse local, a autora do livro Inteligência Espiritual, ela denominou ponto de Deus, em conjunto com Michael Persinger e Vilayanur Ramachandran. Em 1998, no jornal O Globo, de 16 de junho, Brian Salzberg, um físico, criou uma sonda potenciométrica. Então, um aparelho que media alterações de correntes eletromagnéticas. Associados a essa equipe de Dana Zohar, que criaram microcatéteres com microcâmeras inseridas no cérebro, fotografaram o pensamento. Como? Como assim? Porque como são hormônios, são substâncias químicas, em que se imprime uma velocidade condizente com a sensação que o espírito emana em direção ao corpo,
Elas encandecem, elas se tocam, viajando de um neurônio ao outro. Nós temos em torno de 100 bilhões de neurônios aqui, ó, nessa caixa craniana. Então, imagine o tamanho deles e a conjunção deles. E aqueles flashes de descarga, como se fossem raios numa tempestade, que nada mais eram do que as transmissões químicas que demonstravam a ação do pensamento no corpo, foram fotografadas, viajando a uma velocidade de 450 quilômetros por hora. E entre uma emissão e outra, entre um pensamento e outro, acontecendo de forma simultânea em vários campos do nosso cérebro, principalmente das mulheres. Porque elas lavam enquanto cozinham, enquanto arrumam a casa, enquanto telefona para o marido, enquanto assiste a novela, enquanto ajuda o filho a fazer lição. Tanto que é comprovado, cientificamente, que as mulheres se recuperam de acidentes vasculares cerebrais muito mais rápido e com muito maior possibilidade do que os homens. Por isso, todo homem precisa de uma mulher na vida. Né? Mas toda mulher precisa de um homem para controlar um pouco esse excesso de velocidade de neurônios. Viaja a 450 quilômetros por hora com emissões inferiores a 1 segundo. Num segundo eu posso emitir a 450 quilômetros por hora ódio ou amor. Eu posso viver ou morrer. Porque quando eu me entrego à ansiedade, sem me confiar a Deus, eu estou me matando devagarinho. Porque chega uma hora que aquela carga hormonal descompensada, acontecendo frequentes vezes no meu corpo, atinge o topo e dá origem a um surto de pânico, de ansiedade, de neurose, de psicose. Seja lá do que for, bendito seja Felipe Pinel, que nos advertiu e pré-existiu a Kardec para formular a importância daquilo que somos, espíritos imortais, que nascemos para fazer o melhor e escondemos tudo aquilo que nos foi confiado por Deus. Porque a nossa vida nada mais é do que um campo que nos foi dado por Jesus para que semeássemos. Mas, ultimamente, nossas colheitas não têm dado bons resultados. Saímos a semear o bem e o mal arrebatou-nos a semente. Saímos a semear o bem e veio a desesperança. Persistimos a semear o bem e arrebatou-nos o desânimo. Queremos desistir. Perguntamos, para quê? Para que persistir? Eu não tenho razões para viver, para seguir adiante, tampouco sei onde encontrar Jesus, como aceitar o seu convite, e parecemos aquele homem que saiu a semear. Depois de uma colheita ínfima, de prejuízos incomparáveis, de perdas, ele conseguiu comprar apenas um saco de sementes. O sol despontava e ele cavava as pequenas covas e confiava-lhes a pequena semente, rogando ao Senhor da vida que desse em abundância. E veio um pôr de sol, veio outro, e um dia, saindo esgotado, como nós, muitas vezes, ao final do dia, chegamos em casa e dizemos, por que tudo isso, Jesus?
Por que tanto cansaço? E aquele homem viu que um tapete de flores que surgia no infinito desenrolava-se em sua direção, que por ele vinha uma carruagem que apontou aos seus pés e da qual desceu um homem ímpar, de olhar meigo. Ele deu um passo para trás e reconheceu: é Ele, é o Senhor da vida. E Jesus, avançando delicadamente, estendeu-lhe a mão e olhou para o saco de sementes que, assustado, o homem depositara aos próprios pés. Ele olhou para Jesus e disse: não é possível. Você é o Senhor do mundo e vai pedir das minhas sementes? É o convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O homem deu um passo para trás. E nós diariamente damos um passo para trás. Quando Jesus pede que depositemos as sementes em confiança em suas mãos, para que seja feita a sua vontade e não a nossa. Para que mostremos que realmente nos entregamos a Ele em absoluta confiança. E o homem refutou. Jesus avançou e estendeu-lhe a mão. Não, eu não posso. Como vou tirar da minha sobrevivência? Como eu vou tirar da convivência com os meus filhos para ficar tanto tempo no centro? Mas eu fico com os amigos no barzinho, porque eu preciso relaxar. Mas bebida não produz dopamina. Balada não produz dopamina. Produz outros hormônios. E o homem refutou outra vez. E Jesus, pela terceira vez, como foi com Pedro, aproximou-se do homem e dessa vez, permitindo que ele visse uma lágrima que escorria, estendeu-lhe outra vez a mão. E o homem, entre acreditar que enlouquecera, ou que enlouquecera o Senhor do mundo, assustado, tomou de um único grão e colocou nas mãos de Jesus. Incrédulo, Jesus olhou para a mão, olhou para o homem, pôs a mão de encontro ao coração e retomou a carruagem que se desfez na estrada do infinito. Passado aquele primeiro impacto, o homem colocou o chapéu na cabeça e voltou-se para pegar o saco de sementes entreaberto e viu que algo cintilava abundantemente. Abaixou-se e percebeu que no lugar daquele grão, uma pepita de ouro cintilava, materializando num valor que infelizmente nós acreditamos que precisamos conquistar o ouro do mundo. Mostrando que a verdadeira riqueza não está no que semeamos no fundo da terra, senão da terra do próprio coração. Essa terra adubada e confiada a Jesus. O homem enlouquecido olhou para aquela pepita e disse: oh, que tolo que eu fui, porque não entreguei tudo ao Senhor da vida. Entregue-se a Jesus. Tenha tempo, sim, para crescer financeiramente, profissionalmente ser reconhecido, mas não se esqueça de ser um bom amigo, de ser um bom cônjuge, de ser um bom irmão, de ser um bom filho, de ser um bom cristão. Entregue tudo a Jesus. Porque nós não somos da terra. E quando rumarmos ao infinito, não será o ouro que cintila que apontará o caminho, nem a ansiedade que nos consome, que nos trará paz. Mas Jesus, cujo olhar transcende todo o espaço, avança sobre todas as eras e olhando para nós diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Vamos com Jesus, na paz do seu amor, viver cada dia como se fosse o último sobre a terra. Muita paz para todos vocês e uma infinita gratidão pela paciência. Boa noite. O que a gente vai fazer para a Eulália é assim. Não que eu seja ansioso. Imagina, né? Não que eu seja ansioso, mas qual a forma prática e rápida de superar a ansiedade? Não que eu seja ansiosa, mas a forma prática e rápida é aproveitar a reencarnação. Aprender a não aceitar esse encargo que o mundo nos coloca de eficiência, que não é tradução de empenho, mas de rapidez. Nós achamos que somos qualificados pela rapidez com que tomamos as decisões. Então, normalmente, elas são irrefletidas, gerando mais malefícios do que benefícios e acabando por gerar também, em consequência, esse estado de inquietude e de ansiedade. Então, aprender a contar até 10. Fazer o que está na pergunta 900. O William citou isso hoje de manhã, e eu amo essas duas perguntas, que é a 919 e a 919A, né? Em que Santo Agostinho nos coloca a necessidade ímpar da autoavaliação diária. Então, todo dia, nos confrontarmos com o espelho e avaliarmos, repassarmos na nossa mente tudo que nós fizemos naquele dia. As atitudes que tivemos para com os outros, as palavras que falamos. É muito comum a nossa fala ser num tom que gera um entendimento diferenciado para o outro. E Santo Agostinho, fazendo essa análise, ele descobriu, por exemplo, que a fala dele era autoritária. E diante dessa coragem, porque a gente fecha os olhos e a gente se vê, a gente reprisa a nossa voz, a nossa entonação, a forma como respondemos. E essa análise nos ajuda à reformulação. Mas eu pergunto, nós temos tempo para isso? Porque a gente passa boa parte do nosso tempo apenas cuidando do campo material. Eu vou tomar a liberdade de convidar vocês para a gente se reencontrar aqui semana que vem. Pode, William? Não, estou falando sério. Mas tem uma condição para isso. Até lá, ninguém vai tirar essa roupa. Qual o problema? Nem tomar banho. Nem escovar o dente. Nem pentear o cabelo. Nem limpar a casa. Nem tirar o prato da mesa, nem jogar o lixo fora, nem dar descarga. Não tem condição? Por quê? Você não acha que a fragrância ia ser maravilhosa? É indispensável viver com a higiene? É. E a da alma, como é que vai?
todos os dias nós paramos esse tempo que a gente demora para fazer essas coisinhas básicas, totalmente dispensáveis, para dar essa atenção à nossa alma. Então, higienizarmos-nos dos maus sentimentos. Porque se nós dermos aroma aos sentimentos, mágoa, desânimo, impaciência. Se cada um desses for um perfume que a gente coloque e nos encontrarmos daqui a uma semana, quem vai estar cheirando bem? Melhor nem. Mas é esse acúmulo de resíduos mentais que nos trazem esse estado de ansiedade que não está permitindo sequer que a gente reflita sobre os próprios pensamentos. Nós não temos tempo hábil para levar essa palestra para o campo da ansiedade e mediunidade, ansiedade e obsessão. Mas quando eu não paro para refletir sobre qualquer pensamento que invade o meu campo mental, eu também não sei dizer se ele é meu ou não. E às vezes eu estou aceitando a imposição de um pensamento que não é meu e que não é bom. E eu aceito. Então, se eu aprender a acompanhar com o meu raciocínio tudo que eu digo, tudo que eu faço, então eu estou tomando café com leite, comendo pão com manteiga. É isso que eu estou fazendo. Eu não estou também fazendo isso e olhando o WhatsApp, e lendo jornal e assistindo a televisão, porque depois você não vai ter sabor de nada. Por quê? Porque tudo é automático. Você está fazendo tudo no automático. E o que é feito no automático não conta tempo para nós. Vocês sabiam disso? Por exemplo, 2018 acabou. Quem acha que 2018 passou muito rápido, levanta a mão. Pode levantar as duas se quiser. Você acha que durou 12 meses? Então, pare e pensa assim, para mim, 2018 parece que durou só 6 meses, que durou só 4 meses. Todo o resto que você não percebeu, você jogou no automático. O que é jogar no automático? É não saborear, é não prestar atenção, é não refletir sobre. Gente, eu faço aquele trânsito da Serra de São Paulo, da Imigrantes, N vezes. Agora, então, que a coisa de ônibus vai e volta, vai e volta. Eu só fui observar o tanto de cachoeiras que tem caindo pela serra, de ipês de todas as cores, quando eu tive câncer. E aí eu tinha que subir a serra todo dia para fazer radioterapia. E aí eu buscava a Deus na natureza. E aí eu disse assim, como essa serra é bonita. E eu pergunto, será que nós vamos ter que ser freados para observar que a nossa vida é maravilhosa? A gente se queixa de problemas, todos temos, mas pegue uma página e coloque, vou pôr aqui, coluna das coisas ruins, coluna das coisas boas. E vocês vão ver que há muito mais coisa boa na sua vida do que ruim. Por que se apegar às que não prestam? Então, quando eu acumulo as coisas ruins, eu fico ansioso, porque eu quero sair logo dessa circunstância, eu quero mudar logo de vida, e aí eu não saboreio o agora, o hoje. Eu nunca estou no momento presente. Tem um poeta que viveu em Santos, chamado Vicente de Carvalho, que ele escreveu um poema que eu não sou boa de decorar as coisas. Eu admiro quem faz as citações, como está lá.
Mas eu gravei esse versinho. É um poema dele que chama Felicidade. E ele diz assim: felicidade é o pomo que pomos onde nunca estamos e nunca estamos onde pomos. Sabe o que ele quis dizer com isso? A gente nunca está inteiro no lugar em que nos encontramos. Nós estamos sempre bipartidos. Então, só isso já é ansiedade por si. Bom, vamos para a segunda pergunta. Então, você falou assim, ficar sem tomar banho, né? Mas quando você ficar sem pentear cabelo, teve um que ficou tranquilo, né? Não tem para pentear, né? Pode a ausência de ansiedade gerar acomodação ou indiferença? Pode, sim. A ansiedade, ela é saudável. É uma pitada de sal. Então, o sal dá um sabor incomparável, né? Então, a ansiedade tem um nível saudável. Então, é ela que nos cria objetivos, que nos movimenta os sonhos. O problema é quando eu só foco naquilo. Vocês já perceberam que a gente, quando quer uma coisa, a gente só pensa naquilo? A gente quer aquilo. Isso chama-se monoideia. Monoideia é o princípio da obsessão. E aí eu gero uma expectativa em cima disso, tá? Ou eu desejo algo que está muito além das minhas condições, é um sonho de difícil aquisição, e eu ainda coloco prazo. Então, essa coisa de que eu não vou alcançar me gera um estado de falência ou ansiedade. Então, quando essa expectativa é muito maior do que aquilo que eu posso realmente, aí esse estado hormonal ele sai da medida. E aí a ansiedade se torna patológica. Você respondeu já uma outra pergunta que eu ia fazer. Quando é que a ansiedade torna-se prejudicial? Então, já está respondida. Para tratar depressão e ansiedade, devemos recorrer apenas ao tratamento espiritual? De forma alguma. Pois se nós estamos falando que é hormonal, porque começou lá no espírito. Então, quando a gente deu a ideia de se encontrar aqui a semana que vem naquelas condições, né, nós mostramos o quanto nós focamos no campo material e o quanto nós focamos no campo espiritual. Quando está no espírito, nós administramos com as coisas do espírito, tá? Mas, quando atinge o campo biológico e desestabiliza o campo biológico, tem que haver uma congregação de tratamentos. Só que hoje, enquanto nós estamos dependentes de tratamento físico, de algumas circunstâncias, nós também ainda estamos com outras apenas no campo espiritual. Nós somos espíritos com experiências infindáveis. Então, o que ainda está lá? O que eu posso estar fazendo por mim hoje? Cuidando de mim como espírito imortal que sou. Todos os dias, todos demais é reflexo disso para o corpo. Então, o que já está no corpo está. Mas o trabalho espiritual, ele é preventivo e reformulador. Se eu não posso, só no espiritual, consertar o meu hoje, porque ele já se densificou, já está no campo material, eu posso tratar o que ainda está somente lá. E o tratar não é focar numa coisa, é viver o melhor possível, moral e eticamente falando. Você até disse na primeira resposta da questão que ficaria difícil fazer uma abordagem vinculando ansiedade e obsessão. Mas talvez daria para falar um pouco se a ansiedade pode ser provocada pelos obsessores. Sim, sim, porque a sobrecarga psíquica, por exemplo, foi feito um estudo no Pineal Mind em São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar, do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira.
em que ele, no processo de transe de um médium ligado à eletroencefalografia, ele pedia para o espírito simular um momento de um surto de epilepsia. Então, o traçado foi um traçado de um cérebro epilético, mas a impressão era causada pelo espírito que ali estava. O médium não sofria de epilepsia. Então, isso é eu acho que espiritismo é matemática. Se 2 e 2 der 5, está errado. Então, se é possível a um espírito alterar um traçado cerebral, não leva-nos a acreditar que eles podem alterar a sintonia, né? Não a sintonia, o equilíbrio do nosso campo cerebral. Mas por quê? Porque eles se ligam primeiro à sintonia do nosso espírito. Tá? E ao ligar a sintonia, aquilo que nós oferecemos, eles potencializam. Ao potencializar, é como se 2, 3, 4 ou uma legião de espíritos dividissem o mesmo corpo. Ou seja, pode acionar uma quantidade hormonal realmente descontrolada. E aí leva à ansiedade, tá? Como a depressão pode ser causada por uma obsessão, ou a depressão chega primeiro e causa o processo obsessivo, né? Então, se a obsessão pode com a depressão, eu acho que a ansiedade com a obsessão é óbvio, é igual. Bom, deixei a mais fácil por último. A mais fácil. Como a física quântica pode nos auxiliar no tratamento da ansiedade? Olha, gente, quando eu citei aqui, não é que eu entendo de física quântica, não, tá? Eu sou, assim, muito curiosa e muito estudiosa, e eu pego... quem pode me ajudar nessa área da mente, neurologia, psicologia, psiquiatria, porque eu tenho sede desse aprendizado, né? Então, eu sou sempre muito grata. Mas, quando nós vimos a ação do acelerador de partículas, nós estamos falando de um campo de energia, não estamos? O que é que nós, espíritos, somos? Campo de energia. O que é a vivência? É uma alteração da velocidade das ondas, tá? que nos permite ver aquilo que está fora da materialidade, mas que existe de fato. Então, uma vez, eu assisti uma pergunta feita para o seu Espartacus. Seu Espartacus, conhece? Do Batuíra. Aí, lá em São Paulo. Quando eu fundei a Casa Espírita, seu Espartacus foi meu orientador. Então, uma alma assim, tu ia se apaixonar por ele. Porque se você fizesse uma pergunta para ele, ele te fazia a resposta com uma parábola de Jesus. Ele teve muitos anos de convivência com o Chico, uma alma fantástica. E um dia, eu perguntei para ele, como é que Jesus, naquela condição espiritual, ele conseguiu se condensar num corpo físico, né? Porque eu acho que Jesus era uma energia quântica mesmo, uma coisa que foge aos nossos padrões de capacidade de medição. Aí ele disse assim, um dia eu perguntei a Batuíra, como é que ele poderia me definir Jesus num corpo físico? Sabe como Batuíra definiu para ele? Como um raio de sol aprisionado num copo de lama. Um raio de sol aprisionado num copo de lama. Não é lindo? Então, gente, nós somos energia, com certeza, num campo vibracional muito acima do nosso entendimento. Porque não existe só o que a gente conhece. O que nós conhecemos é muito pouco, é uma nesga de tudo que existe. Fato é que nós somos energia. E se em nós um pensamento emitido
é capaz de afetar várias células que se encontram em pontos diferentes, seja no campo biológico ou no perispírito, isso é energia quântica. Isso é energia quântica. Então, quando eu atuo conscientemente orquestrando essa energia para criar o equilíbrio, administrar o equilíbrio, é a energia quântica sendo utilizada de forma correta para que haja paz em mim. Então, um pensamento meu atinge células que estão no meu campo biológico, por exemplo, ou no meu campo perispiritual, mas que são originárias do meu espírito. Então, do espírito ao corpo, eu acho que é um acelerador de partículas, em que uma tocada afeta as outras. Nós somos energia quântica, né? Você acompanhou o seminário Lidando com a Ansiedade e também com o momento de perguntas e respostas. Expositora Eulália Bueno, de São Paulo. Conferência ocorrida no dia 10 de fevereiro de 2019, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no Grupo Espírita Leon Denis.